na live por ter me liberado, que está vindo aqui, porque nós estamos sobre uma proteção espiritual. Toda vez que nós saímos para pregar, devemos pedir permissão aos nossos pastores para que eles nos abençoem na pregação. Porque não devemos ser um rebelde, não onde nos convidaram e vamos lá. Não, devemos pedir para os nossos pastores se ele nos permite estar indo lá ministrar a palavra do Senhor, porque estamos sobre uma proteção espiritual. Então, eu agradeço aos meus pastores, presidentes, ao meu pastor local que está me assistindo nesta noite, e agradeço a Deus por mais uma agenda, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando para ministrar a sua palavra. Aproveitando que os amados estão de pé, gostaria que os amados abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Eu estava procurando uma palavra para ministrar num tema tão importante e o Senhor me deu esta palavra que se encaixa perfeitamente no tema da campanha, se encaixa no culto da família, que é o culto de domingo, e também se encaixa nas primícias. Então, o Senhor me deu esta palavra, que se encontra em Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler o verso 12 e o verso 13. Quem está me assistindo na live também pode abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler o verso 12 e o 13. Quando a igreja achar, por gentileza, Pai, amém? Aquele que não achou, por favor, Pai, misericórdia. Vamos esperar a irmã, para que todos possam acompanhar a palavra do Senhor. Que vai ser dirigida não só a mim, mas a vocês que estão aqui. Encontraram, igreja? A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: eu passareis pela terra do Egito esta noite, e ferei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Verso 13: e aquele sangue vos serás por sinal na casa em que estiveres, vendo eu sangue, passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Coloque sua Bíblia com cuidado no chão. Neste momento, vamos estar fazendo um minutinho de oração. Neste momento, vamos estar desligando nossos pensamentos terrenos e ligando nossos pensamentos celestiais. Vamos ligar nossos pensamentos ao trono do Senhor. Vamos ligar nossos pensamentos lá no Senhor. Vamos desligar, pois esta conexão é mais rápida do que a Wi-Fi. Esta conexão é até mesmo mais rápida do que a luz. Esta conexão é entre servo e Senhor, Pai e Filho. Se você veio aqui em busca de uma palavra, em busca que o Senhor fale contigo nesta noite, peça que o Senhor desce sobre este lugar e desce sobre este ambiente. Vamos desligar, os irmãos falaram das contas, das coisas que tem lá para fora da igreja. Vamos desligar neste momento. Vamos desligar nossos pensamentos terrenos, das contas, da Netflix, do feijão que está esquentando ali. Vamos ligar somente no Senhor nesta noite. Vamos fechar nossos olhos nesta noite e vamos estar falando com o Pai. Querido e bondoso Pai Celestial, Pai querido e Pai amado, eu venho aqui nesta noite, meu Pai, mais uma vez para ministrar a Tua palavra, meu Pai. Mais uma vez eu venho aqui na Tua casa, meu Pai, para falar sobre Ti, meu Pai. Mais uma vez, meu Pai, eu venho aqui entregar a Tua mensagem. Eu sou grato ao Senhor por ter, meu Pai, me escolhido por esta noite, Pai. Sou grato ao Senhor, meu Pai, por mais um povo que vai viver contigo lá no céu, Pai. Oh, Deus, teremos nada, oh, de que não te quando parei quando recai. Oh, quando te digo mar, de tudo te digo. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor vai falando em cada coração aqui nesta noite, Pai. Fala até mesmo com as pessoas que estão assistindo esta live, meu Pai. Pai querido, vai falando, meu Pai, pois eu creio. Entrou pessoas aqui desanimadas, entrou pessoas
angustiadas, tristes, meu Pai querido. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor traga uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, de forças, meu Pai querido. Pai querido, que a pessoa que entrou, meu Pai, que nós saímos aqui diferentes do que Deus, meu Pai, nesta noite, Pai. Fale conosco, meu Pai, nesta palavra, meu Pai. Que eu diminua, meu Pai, que o Senhor cresça, meu Pai, sobre este lugar, meu Pai. Pois toda honra e toda glória é dada ao Senhor, meu Pai, nesta noite. Pois venhamos aqui adorar o Senhor, Pai. Eles não vieram aqui por causa de mim, Pai. Eles vieram aqui por causa de Ti, Pai. Eles vieram aqui para estar ouvindo uma palavra vindo do Senhor, meu Pai. Pois entrou pessoas aqui dizendo, hoje é meu último culto. Ou o Senhor fala comigo, eu desisto. Eu desisto desta chamada, eu desisto deste casamento, eu desisto. Então, Pai querido, eu peço ao Senhor, traz uma palavra de conforto, Pai. E vai de encontro com quem está nos assistindo nesta noite, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Eu deixo esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, igreja. Entendemos um pouco esta palavra que o Senhor me deu aqui. Eu estava buscando no Senhor uma palavra que não falasse somente comigo, mas falasse com a igreja. E o Senhor me deu esta palavra, no qual nós acabamos de ler, e se encontra em Êxodo. É uma palavra muito forte. Eu vou falar com todos que estão aqui presentes aqui nesta noite. Irmã, tu coloca um fundo musical, senão eu fico igual meu pastor, eu fico com vergonha. Tudo bem. Então, para nós entendermos um pouco esta palavra, vamos ter que voltar um pouco para trás. Eu gosto um pouco de viajar um pouco da Bíblia para que os irmãos entendam a palavra que o Senhor me deu. Porque não adianta nada eu vir aqui falar e vocês não entenderem. Porque o Senhor vai falar através da palavra com vocês. E aqui vocês vão aprender que o Senhor tem a mim e a vocês aqui nesta noite. Então, para nós entendermos um pouco, porque o Senhor chegou nesta palavra, dando uma ordem a Moisés, devemos voltar um pouco atrás, pastor. Voltar exatamente em Êxodo, capítulo 1. Você vai contar um pouco da história de José. Eu não vou aprofundar um pouco da história de José, porque creio que os irmãos conhece a história de José e também para não sair da mensagem do Senhor. Mas a Bíblia relata que o Senhor chamou José. José teve um sonho, aonde ele profetizou que os irmãos dele iriam se curvar perante ele. José passou por muitas provas até Deus honrar ele na frente. Então eu já vou mandar primeiro aqui para os irmãos já ficar ligados. Para Deus te honrar, primeiro ele vai te provar. Primeiro ele vai deixar você passar pelo deserto, pela tempestade, pela prova. Para ver se você é firme mesmo, se você está com ele, para depois ele te abençoar. Ah, mas como assim, pastor? Eu respondo bíblico, tenho dois. O primeiro é de José. Se José não fosse firme com Deus, ele já tinha caído na primeira. Porque seus irmãos se levantaram contra ele. Seus irmãos queriam matar ele. Seus irmãos jogaram ele no poço, querendo acabar com a vida dele. Se você for ler um pouco a história de Moisés, você vai ver até quando Deus foi abençoar ele, ele passou por muita prova. Ele foi quase morto, ele foi preso, ele foi caluniado. Imagine eu e você vindo na igreja adorando o Senhor. Vemos todo culto, todo domingo nós estamos aqui adorando ao Senhor. E o Senhor permite, nós passamos pela prova. Muitas das vezes, em vez de nós entendermos um pouco do processo do Senhor, nós vamos murmurar. Mas ali José permaneceu firme, José permaneceu fiel ao Senhor. E o Senhor honrou ele como governador do Egito. E se vocês querem outro respondo bíblico, o mais conhecido, Jó. Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó. Mas Jó permaneceu firme e Deus deu o dobro para ele. A primeira de hoje, desta noite, permaneça firme. Você vai estar passando pela tempestade, pela prova, pelo deserto.
as pessoas possam estar te caluniando, as pessoas possam estar te dizendo barbaridades na sua vida, mas se você permanecer firme e fiel, Deus vai te honrar lá na frente. Porque o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida. E aquilo que Satanás tirou da tua vida, Deus ele vai dar em dobro para você. Se Satanás acabou com o teu casamento, se Satanás acabou com o teu ministério, se Satanás acabou com o teu emprego, permaneça firme, que Deus ele vai te dar o dobro. Tudo aquilo que Satanás tirou de você, Deus vai dar o dobro para você. Então, José morreu. E ali os hebreus, os israelitas, ficaram perecendo os 400 anos a primeira rata. 400 anos sendo escravo de Faraó. Então Deus teve que chamar alguém para libertar aquele povo. E Deus chamou Moisés. Moisés foi escolhido. Moisés foi escolhido de Deus para libertar aquele povo. Mas quando eu leio a história de Moisés, eu entendo a história de Cristo, de Jesus Cristo. Mas como assim, pastor, você entende? Os dois têm a mesma coisa. Os dois, quando foram nascidos, eles foram perseguidos até mesmo quando eles estavam vivos. A primeira rata que Faraó queria matar Moisés. Queria matar todos os meninos que estavam vivos ali naquela região, naquele povoado. Faraó, mas por que ele queria matar, pastor? Por quê? Porque ele temia que o povo de Israel pudesse vencer ele em qualquer outra batalha. Porque o povo de Israel era maior do que o povo do Egito. Mas como assim, pregador? Um povo que vivia de escravidão, que era escravo, que apanhava, que trabalhava, que não tinha tempo para nada. Era um povo próspero, era um povo abençoado, era um povo que estava ali, que Deus abençoava ele. Sim, meus amados. Se nós vamos pegarmos ali em Êxodo, capítulo 1, vamos ver isso. E a Bíblia relata algo que mexe muito comigo. Quanto mais Faraó batia no povo de Deus, quanto mais oprimia, quanto mais Faraó falava assim: hoje vocês não vão comer, vocês trabalharam 10 horas ontem, hoje vocês vão trabalhar 12. Trabalharam 12, vai trabalhar 15. Trabalharam 15, vai trabalhar 20. Não vão ter tempo para comer e nem para dormir. Mas quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus era abençoado. A segunda noite, quando mais Satanás te aflige, quando mais Satanás levanta contra a tua vida, se você for fiel e firme com o Senhor, mais você será abençoado. Aquele povo crescia, quanto mais era afligido, mais o povo crescia. O Faraó estava com medo. Então o Faraó falou o seguinte: eu vou ter que matar esses meninos, eu vou ter que matar as crianças, eu vou ter que matar elas, para que esse povo não se rebele contra mim, uma eventual invasão de um inimigo. Satanás tem medo daquele que é verdadeiramente servo de Deus. Se você é verdadeiramente servo de Deus, Satanás tem medo de você. Ele vai fazer de tudo para acabar com a tua vida. Ele vai fazer de tudo para acabar com o teu casamento. Ele vai fazer de tudo para acabar com o teu ministério, com o teu emprego. Ele vai fazer de tudo para acabar com você, para te parar. Foi isso que Satanás fez. Tentou de tudo. Mas quando você está firme em Deus, nada que Satanás dizer vai prevalecer. Então, Deus escolheu, chamou Moisés. Moisés foi escolhido. A primeira relato que Moisés veio da tribo de Levi. A tribo de Levi é uma tribo que servia ao Senhor. Ele foi escolhido para servir ao Senhor. Eu e você somos escolhidos nesta noite para servir ao Senhor, para adorar Ele. Então, quando você vem no culto, vem para adorar o Senhor. Não tenha medo. Eu não vou glorificar o Senhor por causa do vizinho do lado. Porque o vizinho do lado que está aqui perto de mim vai achar, não. É uma adoração entre você e Deus. Deus que tem que dizer
tem que avaliar a tua adoração em Deus. Mas Deus avalia a adoração, pastor? Avalia. Quando você faz um culto a Deus, Ele avalia você. Ah, mas pregador, tem um respaldo bíblico? Tem. Caim e Abel. Os dois não sabiam o que era fazer um sacrifício, não sabiam que fazer um culto a Deus. Mas naquele momento, creio eu, que eles ouviram muito dos pais dele, Adão e Eva falando de Deus. Porque Adão e Eva viveram no paraíso, um lugar preparado para mim e para você morar. Então creio eu que Adão e Eva viviam falando de Deus. E as crianças queriam conhecer esse Deus. Estão falando para os seus pais. Então, a Bíblia não relata, nós vamos conjecturar um pouco. Creio que Abel chegou no Caim e falou: ó, vamos fazer um culto a Deus, para que Deus se manifeste para nós. Da mesma maneira que Deus se manifestou para nossos pais, vamos pedir para Ele se manifestar em nós. Daí Caim deve ter perguntado: mas Abel, o que nós vamos oferecer? Ele falou: ó, eu sou pastor. Eu vou dar algumas das minhas ovelhas para ele. Já que você é lavrador de terra, dá algumas coisas suas. E assim nós oferecemos a Deus. O que nós temos? Vamos oferecer a Deus. O que você tem nesta noite? Oferece a Deus. Deus não pede nada mais. Só pede o que você tem neste momento, nesse exato momento. Oferece a Ele. Oferece aquilo que você tem a Ele. Oferece o que você tem de melhor a Deus. A Bíblia relata que Abel pegou o seu, não lembro o animal, mas ele pegou o animal dele que era primogênito, e ainda ofereceu algo a mais, a gordura. Então ele ofereceu o melhor a Deus. Já Abel, já Caim, ofereceu qualquer coisa a Deus. Eu não vou pegar aquela fruta, vou pegar essas aqui que estão no chão mesmo. Já que eu vou oferecer, creio eu que ele era aquele crente que não acreditava. Aquele crente que vem aqui no culto, vê pessoas falando em língua, vê pessoas entrando no mistério e ainda duvida. Então olha assim: será que é Deus que está operando? Será que é Deus fazendo isso? Será? Eu vou tentar copiar, né? Vou fazer de qualquer jeito. Eu vou de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Para ver se eu ganho essa mesma unção, se eu faço a mesma coisa. Creio que eu deve ter pensado isso naquele momento. Então, o Senhor aceitou o culto de Abel. E Caim se revoltou com a adoração de Abel. Muitas pessoas que estão aqui, não somente nessa igreja, muitos crentes têm inveja da adoração sua. Tem inveja da forma que você adora a Deus. Se você dá um glória, tem alto, fica glorificando o culto inteiro, dando aleluia, falando em línguas, recebendo mistério. A pessoa olha para você falando: nossa, essa pessoa é doida, hein? Ela tem inveja da forma como você adora a Deus. Verdade. Mas em vez de ela falar: nossa, eu quero sentir esse mesmo poder, eu quero sentir essa mesma unção, eu quero sentir isso. Em vez de buscar, não tem inveja. Então nesta noite, dê o melhor para o Senhor. Dê o melhor culto, não só nesta noite, mas todos os cultos quando você vê. Dê o melhor para o Senhor. Porque se você quer ver Deus agir na tua vida, você tem que dar o melhor para Ele. Não fazer de qualquer jeito. Você tem que dar o melhor para o Senhor. Mas voltando para nós não sairmos um pouco da palavra. Então, Deus escolheu Moisés. Mas, como eu disse, Faraó queria matar. Então a mãe de Moisés segurou ele por 3 meses. Ele era recém-nascido, tinha 3 meses. Até 3 meses a mãe conseguiu segurar ele. Vejo muitas mães, vejo muitos pais aqui. Vocês vão saber responder melhor que eu. É difícil ou não é difícil segurar uma criança de 3 meses? Para ela não chorar, para ela não espernear. Não é difícil? Imagina vamos conjecturar um pouco. Os soldados passavam toda hora na frente da casa, querendo matar uma criança. Então, imagine uma mãe, o amor de uma mãe que protege um filho, segurar uma criança recém-nascida por 3 meses é algo muito difícil. Mas ela conseguiu. Quando ela não viu mais
ao que ela ia conseguir, ela fez um cesto e colocou o filho dela no rio. Mas, estudando um pouco, sabia onde que Faraó matava as crianças? Era no mesmo rio que Moisés foi deixado pela mãe dele. Mas como assim, pregador? Aonde você foi humilhado, ali o Senhor vai honrar a tua vida. Então, se você foi humilhado em algo, se ali foi preparado para destruir a tua vida, acabar com o teu ministério, acabar com o teu casamento, acabar com você, é ali que é onde Deus vai te honrar. Porque é ali que Faraó jogava as crianças, e elas eram comidas pelos crocodilos. E olha como Deus é na vida de Moisés. Aonde ele jogou, o rio descia para baixo. Mas quando Deus está na tua vida, tudo que Satanás trema contra a tua vida ainda te ajuda. Mas como assim, pregador? Ali era para Moisés morrer, mas Deus honrou Moisés ali. Aleluia. Moisés subiu. Moisés foi parado lá na princesa de Faraó. Princesa de Faraó, a filha de Faraó. Aonde ele foi parado. Onde ela olhou para ele e o adotou ele. Mas quando Deus está na coisa mesmo, 100%, Deus ainda chamou a mãe de Moisés para amamentar ele. Glória! Quando você vê que Deus está na tua vida, Satanás vai tentar fazer de tudo para te destruir. Mas mesmo Satanás tentando fazer para te destruir, ele ainda vai te ajudar. Ele ainda vai ajudar a alcançar o propósito que Deus tem na tua vida. Então foi dessa maneira que aconteceu. Então Moisés foi e cresceu ali naquele lugar. Quando Moisés tinha uma certa idade, Moisés, creio que quando ele ficou um pouco com a mãe dele, que era israelita, ele deve ter aprendido algo do seu povo de Deus. Então quando ele viu opressão sobre o seu povo, ele se revoltou e acabou matando um egípcio. Moisés tinha medo naquele momento e fugiu para o deserto. É onde eu aprendo. O que é que Deus fala com você, pastor? Deus vai falar com você quando você estiver no deserto. Vou repetir mais uma vez para os armados pegarem. Quer que Deus fale com você? Quer que Deus se mostre para você? Se manifeste para você? Entre no deserto e Deus vai falar com você. Quando você está no deserto, Deus fala com você. Ah, mas como assim, pastor? Tem algum respaldo bíblico? Tem. Moisés, ele era pastor, ele cuidava de ovelhas. Até o momento, ele perdeu uma ovelha. Da onde, quando ele foi atrás daquela ovelha, ele teve um encontro com Deus. Numa sarça ardente. A sarça é normal dela pegar fogo no deserto. É normal isso. Só que o que fez ele ficar fixado, espantado, foi que ela não parava de pegar fogo. O que eu interpreto com isso? Que Deus pode manifestar na sua vida de qualquer maneira. E quando Deus está na coisa, meus amados, você pode fazer o que for para correr, não tem para onde ir. Mas como assim, pregador? Tem pessoas aqui neste lugar que o Senhor levantou você para seu ministério, para cantar, para louvar ao Senhor, para fazer a obra, e mesmo assim você está tendo uma de Moisés. Está falando, Senhor, eu não tenho capacidade para falar, eu não tenho capacidade, não sei falar, não sei conversar, escolhe outra pessoa. Mas, pregador, por que você está dizendo isso? Porque essa mesma atitude Moisés tinha ali. Ele teve um encontro com Deus, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Aleluia. Quando ele viu a sarça ardente, meus amados, Deus só falou para ele: tira a sandália dos teus pés para o lugar que você tem ação. O que eu interpreto com isso? Você não pode estar no lugar santuário da qualquer maneira. Primeiro você tem que se limpar para depois entrar.
Se o nosso de sapatos simboliza o pecado, você tem que tirar antes de você entrar, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você se arrependendo, você entra, Deus fala com você. Então neste momento você tem que se arrepender a Deus entrar na tua vida. E ali Deus falou com Moisés. E Deus disse bem assim: Moisés, eu vou chamar você, estou chamando você para você libertar o meu povo, pois eu vi o meu povo clamando por mim por 400 anos. Eu vou chamar você para libertar o meu povo da opressão, o meu povo da escravidão. Eu vou chamar o meu povo, você, para libertar o meu povo. Naquele momento Moisés falou: oxe, você não pensa que eu sou daqui lá falar para o povo? Faz anos que eu não vejo aquele povo, faz anos que eu não falo com aquelas pessoas. E o Senhor quer que eu volte para lá? Senhor, não querendo falar, não, mas o Senhor não lembra? Eu matei um soldado lá. As pessoas querem me matar lá. Se eu for para lá, eu vou morrer. Então, em vez de você, o Senhor te chama, você começa a dar desculpa para Ele. O Senhor te chamou para fazer algo e você está dando desculpa para o Senhor. Até quando você vai dar desculpa para o Senhor? Até quando você vai continuar dando desculpa para o Senhor para não fazer o que Ele te chamou? Ele já se mostrou para você, já usou profetas para falar para você, e mesmo assim você ainda continue não fazendo o que Ele pediu. Mas quando o Senhor tem pressa na obra, Ele dá um apertão em você para você fazer a obra dele. Não adianta você dar desculpa, porque quando Ele chama, não tem escolha. Ele chamou, você tem que fazer o que Ele quer. Moisés relatou, Moisés deu muitas desculpas para o Senhor. Quando ele viu que não ia ter jeito, ele tinha que fazer mesmo, ele aceitou. E ali ele foi lá, no Egito de novo, no lugar onde ele queria matar ele, queria acabar com a vida dele. Ele foi lá, e lá Deus honrou ele. A outra da noite, meus amados, o Senhor está chamando você para ir voltar lá naquele lugar aonde te humilharam, aonde queriam acabar com a tua vida, porque é lá que Deus vai honrar a tua vida. Então, já vou pular para cá, porque nos outros capítulos vamos ver as 10 pragas do Egito, mas não é o tumor da mensagem, não é inteligente eu entrar nesse aspecto. Então vamos passar um pouco para cá, aonde o Senhor fala bem assim no verso 7 do capítulo 12, que fala o seguinte: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na perda da pote na casa em que o comerem. Vou ler de novo. Aqui mesmo, Êxodo 12, capítulo 10, versículo 7, que diz: e tomaram do sangue e foram ambas as ombreiras e na perdas da pote nas praças em que comerem. Mas como assim, pregador? Que sangue que ele está relatando? O sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Como João Batista falava, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, o sangue que foi passado na porta daquelas pessoas, nas portas, nas janelas, ao mesmo sangue que está sendo passado na vida de cada um de vocês que está aqui. É o sangue do Cordeiro. Ali eles tiveram que sacrificar o Cordeiro, tiveram que matar o Cordeiro. E com o sangue deste Cordeiro eles tiveram que passar nas suas portas e nas suas janelas. Para que tanto nem à noite, quando o Espírito da morte passasse sobre aquelas casas, não tocasse ninguém que estava com sangue. A outra da noite aqui, meus amados, aquele que foi selado pelo sangue de Jesus, Satanás não toca. Aleluia!
Satanás não toca naquele que é selado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque você foi comprado em alto preço. Glória a Deus. Naquela época, para a gente fazer uma expiação, para aquele povo judeu fazer uma expiação de seus pecados, quando eu leio o cordeiro, eu entendo de sacrifício. Se eu entendo de sacrifício, eu entendo de expiação. Se eu entendo de expiação, eu entendo do meu Salvador. É por isso que eu falei para os amados, que eles estavam ligados. Por isso que tem essa conexão entre Moisés e Jesus. O mesmo sangue que salvou aquele povo da morte, porque Deus falou, eu vou passar no verso 25, no capítulo 12, no verso 25, que fala, então disse, esse é o sacrifício da Páscoa, o Senhor passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e o adorou. No verso 22, não, só esse mesmo. Então aquele que tivesse o sangue do cordeiro, Deus ia passar. Mas aqueles que não tivessem, iam morrer. E ali ele ia morrer, os primogênitos, tanto homens quanto animais. Porque Deus queria fazer um juízo sobre aquele lugar. Deus queria fazer um juízo sobre aquele povo. Deus queria mostrar, Ele é Deus. Eu que tiro, eu que dou. Eu que tiro a vida, eu que dou a vida. Então Deus queria mostrar aquele povo que era Deus que estava fazendo isso. Então, aquelas pessoas que tivessem com sangue, não iria acontecer nada nas casas delas. Porque o Espírito de Deus ia passar por si. Aquelas que não tinham, ia sentir a mão de Deus. O que eu trago para nós nesta noite? Aquelas pessoas que não são seladas pelo sangue do Cordeiro, Deus está passando sobre a vida delas naquele momento, está pesando as mãos sobre a vida delas. Mas quando você vem aqui na frente e aceita Jesus, automaticamente o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Então toda a condenação do inferno que tem contra a sua vida é caída por terra. Como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz bem assim, não há